Bom, boa noite a todos, né, e a todas, né, que estão aí. Nós vamos iniciar então a aula de hoje, dia 17 de maio, né, às 7h07. Fazendo uma pequena recapitulação daquilo que nós já vimos anteriormente, nas aulas passadas, né, para que a gente dê depois sequência na nossa matéria aí. Na aula passada, nós falamos um pouquinho a respeito dos elementos formadores do direito, né, consiste justamente nessa base do direito para poder dar a sua formação como ciência. E um dos primeiros elementos que nós constituímos foram os próprios sujeitos, nesse caso. Nós vimos que o direito, né, ele é fruto das relações humanas, ou seja, das ações provocadas pelo próprio indivíduo, de modo geral. Então, nada mais justo que um dos primeiros elementos que constitui a formação dessa ciência são os próprios sujeitos, ou seja, as pessoas. Elas podem ser constituídas tanto de pessoas naturais quanto pessoas jurídicas. Pessoas naturais são as pessoas físicas, como nós, né? E as pessoas jurídicas constituídas tanto de pessoas como também o quê? De patrimônios, né? E uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações também. E elas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato em si, um ato jurídico. Ou seja, aquele que atua no polo ativo é aquele que vai promover o ato, um ato jurídico. Já aqueles que vão atuar no polo passivo são aqueles que sofrem esse ato jurídico. Então, tanto um quanto o outro podem atuar nesses dois polos, no polo ativo e no polo passivo. Vimos também que existe como elementos os objetos. Objetos nada mais são onde o indivíduo impõe o seu domínio, impõe o seu poder sobre algo do bem. E esses bens, como nós já vimos também, podem ser tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos, ou seja, bens corpóreos, que nós já vimos, são aqueles bens tangíveis, né? Que apresentam matéria, ou seja, são bens palpáveis, como uma casa, um carro, né, uma mesa, a cadeira, um quadro, parede, seja lá o que for. Então, aqui são aqueles bens onde o indivíduo impõe o seu domínio sobre um lado bem tangível. Já os bens incorpóreos são considerados como bens intangíveis, ou seja, aqueles bens imateriais ou impalpáveis. Mas, mesmo que não tenha essa existência física, né, esse aspecto físico, eles apresentam o quê? Né, valores, no caso, valor jurídico. Aí vem aquelas situações voltadas para as ações, as marcas, patentes, os símbolos, né, o direito ao nome, o direito à imagem, etc. Então, mesmo que não tenha qualquer fator físico de existência, mas apresenta o quê? A sua existência como um valor, no caso, um valor jurídico. E por fim, nós falamos sobre a questão das relações que podem existir, as relações jurídicas que podem existir, tanto as relações entre indivíduos, ou seja, por exemplo, uma relação matrimonial, quanto também as relações do indivíduo sobre o bem. Então, o direito à propriedade, né, um contrato, a posse, né, o usufruto e assim por diante. Então, tudo isso fazem parte das relações que podem existir entre o sujeito e o próprio objeto. Ao terminar esse tema, nós passamos a falar um pouquinho sobre a classificação da ciência jurídica, né, ou também conhecido como ramos do direito. E essa classificação, né, se deu como uma classificação de ordem normativa, ou seja, normas. Tanto que ela é instruída dentro do direito positivo. Nós vimos que o direito positivo é a norma propriamente dita. Então, essa é uma classificação de ordem normativa, ou seja, de regras. E aí nós destacamos que existem essas normas, seja de caráter externo, conhecido como direito internacional, e aquelas de caráter interno, ou seja, o direito nacional. Vimos que o direito internacional, né, pode ser dividido em dois ramos: o direito internacional público e o direito internacional privado. O que trata o direito internacional público? Bom, de acordo com nós falamos na última aula, então o direito internacional público é uma disciplina jurídica, né, que vai regulamentar quem? As relações entre os estados, de modo geral, né, os países, bem como seus organismos internacionais ou órgãos internacionais, como a ONU, a EA, a OTAN e assim, e as relações do indivíduo com o Estado. Por exemplo, o indivíduo comete alguma irregularidade, ele pode sofrer uma deportação, ele pode ser exigido uma extradição dele, um asilo político. Então, tudo isso está relacionado ao quê? A relação do indivíduo com o Estado.
A relação de reconhecimento desses países, de modo geral, né, pela comunidade internacional. Então, reconhecimento de governos e estados, né, os seus limites, seja no aspecto territoriais, os limites marítimos, espaço aéreo, tudo isso, então, é regulamentado pelo direito internacional público também. Já pelo direito internacional privado, são aquelas relações jurídicas que envolvem que os interesses dos particulares em mais de um país, por exemplo, as multinacionais. Então, ela estende suas expansões comerciais pelo mundo afora através da regulamentação desses direitos internacionais de ordem privada. Bem como nós frisamos também na última aula, a questão que do conflito de leis no espaço, entre duas ou mais legislações de diferentes estados, pode haver um conflito entre eles em questões territoriais. A forma de poder apaziguar e regulamentar essa forma de conflito é através das normas do direito internacional privado também. Então, são essas algumas características que nós mencionamos na aula passada, referente a essas normas externas, ou seja, aquelas que estão elencadas fora do nosso território, conhecidas como normas de direito internacionais, seja de âmbito público ou mesmo privado. E na ordem interna, nós também mencionamos também, em dois grupos, aquelas que estão envolvidas dentro do ramo do direito público e aquelas que estão envolvidas dentro do ramo do direito privado. O que diferencia uma área da outra, nesse caso? Bom, é a própria norma, nós falamos na última aula. Então, a norma no direito público, ela tem uma característica, qual é? Ela se torna imperativa. O que significa isso? É uma norma rígida, Ela impõe um comando, por exemplo, ela impõe uma vontade, ela impõe uma determinação, Então, ela põe uma forma de conduta que deve ser o quê? Obedecida. Então, ela não dá margem para discussão, tanto que existe aquela célebre frase, Deve ser assim seguida, tá? Diferente daquelas normas de caráter privado, ou seja, ela tem uma outra característica, elas deixam de ser imperativa e tornam-se o quê? Supletiva, por exemplo, Então, ela vai uma norma mais flexível referente às suas determinações, tanto que a frase que é convencionada a ela, nesse caso, é dita da seguinte forma: pode ser assim seguido. Então, existe uma certa flexibilidade na norma nessa condição. E aí nós destacamos o quê? Algumas disciplinas ou normas jurídicas que estão elencadas tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Vimos que no âmbito público, nós destacamos quais normas? Primeiramente, o direito constitucional, Então, é um ramo do direito, de ordem interna, ou seja, pública também, formada pela própria Constituição Federal, de 88. Então, é uma norma rígida, Então, ela impõe, dentro das suas normativas, todas as regras que são vinculadas ao quê? Internamente, dentro do nosso país. Ou seja, toda e qualquer norma ou órgão deve obediência à própria Constituição Federal. Pois uma norma que não tiver embasamento constitucional, ela se torna o quê? Inválida, ou seja, inconstitucional. Então, tudo, a questão da competência dos órgãos, funções, aplicação das suas atividades, tudo isso está relacionado a quê? À própria Constituição Federal. Então, ela rege todo e qualquer funcionamento do Estado dentro do nosso país. Tá? Então, ela se mantém como soberana sobre qualquer outra condição que é criada dentro do nosso território nesse sentido. Falamos também a respeito do direito administrativo, Vimos que o direito administrativo nada mais é que um ramo do direito, que visa o quê? A própria gestão pública, a administração pública de modo geral. E então ela impõe limites referente a quê? Ao ato do administrador. Então, tudo que estiver vinculado à própria gestão de forma da ordem administrativa em si, a limitação que se detém é referente à ordem de direito administrativo. Vimos também a questão do direito penal, Nada mais justo dizer que o direito penal é aquela que vai tipificar uma ação delituosa provocada pelo indivíduo e a aplicação da sua respectiva punição. Então, o indivíduo comete algum ato criminoso, por exemplo, matar alguém. Ele está cometendo o quê? Um crime, cujo tipo
criminal, no tipo do ato ilícito provocado por ele, chama-se homicídio. Em relação a isso, existe o quê? Uma penalidade prevista dentro da norma. Seria o quê? A reclusão, né? Aí pode ter as suas variantes, pode ser 6 a 12, né? De, de 12 a 20, dependendo do grau dessa, né, da aplicação do ato ilícito provocado pelo indivíduo nesse modo. Porém, a grosso modo, podemos determinar que vai apresentar um tipo, né, do ato ilícito provocado pelo sujeito e apresentar a sua respectiva aqui, punição nesse sentido. Tá? Falamos também a respeito do direito processual, né, de que todo e qualquer ato de invocação ao Poder Judiciário para reivindicar um direito ou alguma obrigação ao indivíduo, tem os procedimentos legais para ser o quê? Analisados. O meio pelo qual, se você processa esses meios, é através do direito processual, quer dizer, são os procedimentos legais exigidos em lei para poder reivindicar, seja um direito ou mesmo uma obrigação a qualquer sujeito, né, qualquer cidadão nesse caso. Então, é uma outra dinâmica, né, de legislação prevista dentro do direito público. Existem muitas outras, né, que a gente, né, poderia ter elencado aqui, o direito financeiro, tributário, sei lá, eleitoral, e assim vai. Né? Então, tem outras N formas de direito ainda, né, embutido dentro da área do direito público, porém, né, o que nós temos que entender é que são todas normas de caráter imperativo, ok? Já no âmbito privado, como são normas supletivas, mais flexíveis, então existe uma certa forma diferenciada na sua aplicação, quer dizer, existe uma forma mais do indivíduo de cumpri-lo de uma maneira, não digo mais branda, mas porém mais flexível referente às suas determinações. Aí destacamos o quê? O direito empresarial, né? O direito empresarial nada mais é que um ramo do direito que vai tratar justamente da figura do empresário, né, do comerciante, seja como for determinado, bem como dos atos de comércio. E pode envolver tipos societários, questões voltadas a títulos de crédito e etc, etc. Então, são todas formas de, né, atividade econômica organizada, né, que para a produção e a circulação de quê? De bens e de serviços nesse sentido, ok? Falamos também da ramificação do direito do trabalho, que trata justamente, né, de algumas particularidades que podem envolver a relação entre empregador e empregado. Então, a flexibilidade referente na contratação, né, seja do parte do empregador ou mesmo da aceitação do empregado, é viabilizado justamente nessa condição, dizendo que o direito do trabalho pertence à grande área do direito privado nesse sentido. Mas poderemos encontrar autores que digam o contrário, né? Mas vão ficar sempre com a maioria, né, desses autores, dizendo que o direito do trabalho tem essa flexibilidade referente à forma de relação entre empregadores e empregados nesse sentido. E, por fim, falamos também do direito civil, que vai tratar das relações entre o particular de modo geral, né? Regulando justamente seus direitos e obrigações na ordem privada em relação a tais indivíduos, né? Como seus bens e suas formas de transações ou negócios jurídicos também. E ela é regida pelo Código Civil, que nós falamos para vocês na última aula, ele é dividido em duas partes, né? Seja a parte geral, que vai tratar justamente desses elementos do direito, sujeito, objeto e relações jurídicas, né? E na parte especial com as ações mais específicas referentes às relações entre os indivíduos de modo geral. Aí envolve nas questões do direito, voltar ao direito de família, o direito das sucessões, o direito das obrigações, direito contratual e etc, etc. Né? Então, cada qual tem a sua particularidade de atuação frente às formas de relações jurídicas que podem envolver tais indivíduos de modo geral. Bom, nesse caso, né, nós passamos então a dar andamento à matéria de hoje. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, Ariel? Pelo menos você que está aqui comigo. Tudo sim, professor. Certo? Então tá bom. Nenhuma dúvida, nada? Por enquanto, não. Então tá bom. Então vamos seguir. Não, nem que seja só nós dois aqui. Aula particular. Ok? Bom,
Vou falar um pouquinho sobre fontes do direito, então, tá? Falei para vocês que o direito ele surgiu para tentar o quê? Apaziguar todo e qualquer conflito de interesse que possa existir entre as pessoas de modo geral, ok? Então ele tenta, né, dar uma certa harmonia entre nós dentro de uma sociedade. Então ele vai tentar trazer a paz para nós convivermos um com o outro dentro da sociedade. Mas onde buscar, né, dentro das inúmeras relações que podem existir entre as pessoas, né, o material para poder justamente apaziguar essas formas de relações jurídicas entre nós, os conflitos que podem surgir entre nós nesse sentido, é justamente nas fontes do direito. Então, fonte, na verdade, é um instrumento que o direito utiliza para tentar justamente o quê? Apresentar um resultado, né? E esse resultado pode ser favorável ou não, vai depender muito da condição que a pessoa vai se encontrar ou da forma como é solucionado esse problema também. Mas vai ser apresentada uma solução. Se vai ser favorável ou não, é uma outra discussão que vai ser colocada em pauta nessa condição, tá? Mas, em princípio, o direito, como regra, ele vai ter que apresentar um resultado, tá? Ele vai ter que apresentar justamente uma solução para o problema que foi apresentado a ele. Dentro, então, dessas fontes, né, nós destacamos duas, as chamadas fontes primárias e as fontes secundárias, tá? Como fonte primária, o que se entende por isso? Bom, fonte primária, ou também fontes diretas, ou fontes imediatas, são aquelas fontes que, por si só, impõem sua condição. Ou seja, ela mostra força. Ela impõe uma condição, né, a partir do momento que ela dá o seu surgimento. Né? Então, desde a sua origem, ela determina, né, a posição dela referente a tentar resolver o problema. E quais são essas fontes que estão determinadas pelas fontes diretas ou imediatas? São as leis e os costumes. Tá? Já as fontes secundárias, não. O próprio nome já diz. Né? Ela vem em segundo plano. Então, elas são consideradas como fontes indiretas ou mesmo imediatas. Ou seja, essas por si sós não têm força própria. Elas têm, na verdade, uma relação de dependência em relação às fontes primárias. Ou seja, caso as fontes primárias não apresentar uma solução para o problema apresentado, cabe, então, recai a quem? As fontes secundárias, né? Como fontes indiretas ou imediatas, ou imediatas nesse caso. Quais são elas? Tanto as jurisprudências como as doutrinas. Então, fontes primárias são aquelas que impõem sua vontade de imediato, né? Tem como regra de impor uma solução, né, adequada para aquele momento necessitado. Já nas fontes secundárias, não. Uma vez que aquelas não consigam resolver o problema, né, apresentado, nesse caso, tá, recai-se, então, a busca nas fontes secundárias para tentar resolver o problema. Então, ela tem uma relação de dependência em relação às anteriores. Bom, em relação a leis, tá, nós vamos falar um pouquinho mais apropriado, mais nas aulas à frente, tá? Mas eu vou dizer aqui, a grosso modo, o que são leis? Então, é uma regra de conduta, né, através da imposição coercitiva da sua obrigação, ou seja, ela vai determinar a sua forma, né, de você conduzir os seus atos. Então, ela determina como você deve prosseguir na sua vida referente aos atos por você provocado, tá? Já os costumes, né, são práticas, né, habituais, rotineiras, né, reiteradas, que nós adotamos para o nosso convívio social. Ou seja, ela pode ser aplicada de forma espontânea, não existe uma determinação imposta. Não, ela foi criada de uma forma bastante habitual, né, bastante espontânea referente à sua determinação. Então, acaba se tornando até uma certa forma obrigatória, porém, não na palavra dentro da sua plenitude, sim o quê? De uma forma bastante natural, bastante espontânea a sua condição. Um exemplo a gente pode citar como costumes, né? Como falei agora há pouco, no direito empresarial, existem lá como regra, né, como lei, na verdade, alguns atos, né, disponíveis no direito empresarial, né, ato de comércio, por exemplo, na questão de títulos de crédito. E lá nós vamos encontrar, por exemplo, a lei de cheques, né? Então, dentro da lei de cheques, existem várias denominações relacionadas aos cheques.
Então vai ter cheque em dosso, cheque em branco, cheque nominal, cheque cruzado. Porém, lá na legislação referente a cheques, não existe a figura do cheque pré-datado. Percebo que lá na descrição do cheque, ele é um documento formal, formalístico. Pode perceber que todo cheque tem o mesmo tamanho, né, a mesma proporção de tamanho. Tem os mesmos espaços a ser preenchidos. E nenhum deles, por exemplo, não tem uma designação referente ao pré-datado. Inclusive, o termo também é errôneo. Deveria ser pré-datado, sim, pós-datado, porque você só vai descontar após a data que está sendo mencionada ali. Mas, como ordem costumeira, nós adotamos a figura do cheque pré-datado. Então, na verdade, na legislação em si, não existe essa figura jurídica, mas sim dentro da ordem costumeira, quer dizer, um costume. Então, a figura do cheque pré-datado, na verdade, é um costume, né? Que todos nós aceitamos, uma vez que está configurado dentro da sociedade, né? Ninguém recusa uma situação, basta fazer a convenção, né? Então, na hora de você adquirir um produto, ou você quer emitir um cheque, fala, só desconto em tal dia. Quer dizer, o indivíduo que recebe vai estipular uma data lá para poder justamente, né, poder fazer o devido desconto para naquele cheque lá. Então, a figura jurídica do cheque predatado é de ordem costumeira e não legal. Uma outra condição de ordem costumeira, por exemplo, você fazer alguma forma comercial e estipular o preço na nossa região, por exemplo, a preço de saco de soja. Então, isso também é uma ordem costumeira. Então, você vai adquirir um produto ou vender um produto, você estipula um contrato, por exemplo, que vai ser estimado em tantas sacas de soja, porque é um produto bastante viável dentro da nossa região. Isso também é uma condição costumeira também. Então, é muito comum isso acontecer perante as negociatas, né, de cunho comercial nesse sentido. Então, esses são alguns aspectos que podem envolver também o próprio costume. Ok? Agora, quando uma situação que pode apresentar e não apresenta uma solução, seja pela lei ou pelos próprios costumes, nesse caso, nós vamos recorrer a quem? Às fontes secundárias, né? As fontes indiretas ou imediatas, dado pela jurisprudência ou mesmo pela doutrina. O que seria, então, essa jurisprudência, então? Tá? Jurisprudência nada mais é, né, um conjunto de decisões dado por quem? Pelos tribunais, né, pelo Poder Judiciário, sobre determinada matéria jurídica. Ou seja, são as decisões proferidas pelos tribunais, em forma de sentenças ou acórdãos, que nós chamamos de acórdão, na verdade, o termo jurídico, correto? E uma vez que essas decisões, dadas lá pelos tribunais, sejam utilizadas para outros casos semelhantes, acaba se tornando o quê? Uma jurisprudência. Então, vou explicar uma maneira mais sucinta, né, e mais clara referente a isso. Imagina o seguinte: você tem uma reivindicação a ser feita pelo Poder Judiciário, né, sei lá, uma cobrança qualquer. Então, um indivíduo deve para você, para poder reaver o seu crédito, você solicita ao Poder Judiciário, né, a cobrança legal contra o indivíduo. E, de repente, né, o juiz tem que decidir referente a isso, e ele, na verdade, ele não concede essa condição para você, por N fatores, de repente. E fica por isso mesmo? Não. Você pode o quê? Recorrer, né? Mas é recorrer ao próprio juiz que está ali, que analisou o seu pedido? Não. Você vai recorrer a um tribunal superior, a segunda instância, nesse caso, os tribunais de justiça. E ao recorrer ao Tribunal de Justiça, né, lá é analisado não mais por um único juiz, e sim por 3 juízes, no caso chamado desembargadores. Vai ter um desembargador relator e mais 2 votantes, né? E a decisão deles pode manter a decisão do juiz, que foi contrária ao seu pedido, ou mudá-la, seja na sua totalidade ou partes dela, né? Então, eles vão proferir o quê uma sentença. E essa sentença, que ela é chamada de acórdão, tá? Ele vai servir de base para todo e qualquer outras decisões, né, que apresentam algum caso semelhante a isso. Por quê? Porque foi proferido lá nos tribunais superiores.
E uma vez que esse acórdão seja utilizado para outros casos semelhantes, ela acaba se tornando uma jurisprudência. Então, a jurisprudência, né, nada mais é que um material utilizado pelos profissionais da área jurídica, né, para poder justamente delinear, né, um pensamento, uma forma de resolver o conflito de interesses também. Então, ela vai servir de base, caso a lei, né, não seja tão concreta para resolver tais problemas, né, então ele vai ter um embasamento da interpretação da lei dada por esses tribunais. E futuro pode se tornar lei também, né? Mas, em princípio, não existe algo, né, legalmente convencionado, ou seja, uma lei já propriamente publicada e, né, exposta para resolver o problema, né, vai depender do quê? Dessas interpretações dadas por esses juristas, né, para que serve como parâmetro para poder justamente o quê? Resolver, aliás, analisar e resolver tais problemas que possam surgir. Então, a jurisprudência também é uma outra fonte de caráter secundária, mas que também apresenta o quê? Uma solução para qualquer conflito de interesse que possa surgir nas relações entre as pessoas, do modo geral. Ok? E, por fim, as doutrinas, né? Então, doutrina é o estudo, então, realizado pelos quem? Pelos estudiosos do direito, né? Pelos pesquisadores, né, cientistas, né, que uma vez que os seus estudos, suas análises, né, eles vão desenvolver justamente o quê? Uma teoria para tentar resolver o problema que ele se apresenta. Então, por exemplo, isso não vale só para o direito, isso vale para qualquer linhas de estudo. Por exemplo, no curso de vocês, em ciências contábeis, por exemplo, tá? Vocês devem ter também os livros de doutrina de vocês, são os livros. Né? Então, são quem? Esses estudiosos, esses pesquisadores, que foram a fundo sobre determinada matéria, né, para tentar justamente elucidar o problema que ele se encontra, para tentar justamente apresentar um caminho. Então, isso também serve não só para o direito, mas para qualquer outra área também, né, para justamente o quê? Apresentar um resultado, apresentar justamente uma solução, que às vezes pode pairar dúvidas, pode pairar incerteza, e ele já fez o estudo necessário para poder justamente apresentar um resultado para aquilo. Então, doutrina mais também são esses, né, são essas obras, né, desenvolvidas por esses estudiosos e cientistas da área também, ok? Então, essas são algumas fontes que são elencadas, seja da ordem direta ou indireta, e que recai justamente para tentar o quê? Apresentar soluções, apresentar resultados perante algum problema que pode surgir dentro dos atos provocados pelos indivíduos de modo geral. Ok? Dúvida, Nariane? Como é que ficou? Ficou tranquilo, andei dando uma lida no É? material mais cedo. Ah, que bom. Então agora você está explicando, tá ficando bem mais claro. É, que bom, que bom. E eu estou esclarecendo bem também ou não? Tá meio enrolado. Tá sim. Ah, que bom. Tá me ajudando bastante, tô entendendo. Então tá bom. Qualquer dúvida você me pode questionar, tá? Pode me interromper também, sem problema nenhum. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre princípios jurídicos, né? Os princípios jurídicos são embasados dentro do princípio gerais de direito. Eles também são fontes do direito também, tá? Mas eu não elenquei eles lá como formas, seja direta ou indireta, porque eu queria fazer um pouco à parte essa questão desses princípios. Então, os princípios gerais de direito, nada mais é que eles são precedentes à própria norma, tá? Ou seja, ela também tem valores, né, que orientam na compreensão também do próprio ordenamento jurídico. Então, ela tem uma compreensão, né, um pouco além da própria norma em si, que ela serve até de parâmetro para a criação da norma. Então, você tem que seguir uns certos princípios, né, para dar justamente uma conotação de resolução, né, da criação, na verdade, seja de ordem normativa ou mesmo social também. Então, você pauta na sua vida questões de princípios, né, a ética, a moral, etc, etc. Mas os princípios que têm uma conotação pré-existente da norma, ou seja, ela vem antes da própria norma em si, porque ela vai dar justamente a roupagem que é necessária para poder criar a norma em si, tá? E vem alguns graus, né, que eu já coloquei lá também na apostila para vocês,
seja de abstração, determinalidade, de fundamentação, né, da ideia, né, do próprio direito, e etc, etc. Tá? Então, você dá uma olhadinha lá depois, para a gente poder, para vocês depois terem uma ideia do que é retratado para ter essa formação dos princípios de modo geral. Mas um dos princípios que eu quero mencionar aqui é o princípio da constitucional, né? Os princípios constitucionais, no modo geral, que é aquela que está dentro da própria Constituição, que nós já falamos que é uma lei fundamental, né? E atua acima de qualquer norma criada dentro do nosso país, no modo geral. E ela é regida por vários princípios, né? Quais são esses princípios que regem a própria Constituição? Bom, primeiramente, né, o princípio da supremacia da Constituição, ou seja, toda e qualquer regra criada pela própria Constituição em si está acima sobre qualquer outra, sem discussão. Ou seja, a norma, né, constitucional, ela parte de um princípio. E esses princípios estão acima de qualquer norma criada dentro do nosso território. Tá? Então, ela tem o princípio da supremacia da Constituição. Né? Nenhum ato, então, jurídico pode permanecer valendo em ação que contrária à própria Constituição Federal. Como eu falei agora há pouco, uma lei que for criada fora do contexto da Constituição Federal, fora da condição da própria Constituição, ela se torna o quê? Inválida. Então, essa é uma das condições previstas dentro da norma também, né, como princípio que eu estou falando agora há pouco. Existe o princípio da legalidade, ou seja, né, diz a respeito que você deve obedecer o que está previsto em lei. Então, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quer dizer, que se tiver em lei, ok. Se não tiver em lei, você não se torna tão obrigatório ao cumpri-la. Tá? Então, o princípio da legalidade é um dos princípios primordiais dentro da validade da norma em si. Né? Quer dizer, tudo que você é determinado a você tem que estar previsto na própria lei também. Ok? Existe o princípio da igualdade, ou da isonomia, como queiram também, né? Existe aquela famosa célebre frase, todos são iguais perante a lei, né? Independente de riqueza ou prestígio que a pessoa possa ter nesse sentido, tá? Ou seja, né? Esse princípio da igualdade é um pouco complicado na hora de fazer a sua aplicação, né? Porque existem pessoas que são diferenciadas uma da outra, né? Apresentam algum grau de desigualdade entre outros indivíduos também. E a gente tem que respeitar essas desigualdades entre as pessoas, né? Criando uma certa harmonia que possa conviver dentro de uma certa limitação de atos provocados, seja por um ou por outro, nesse sentido. Então, determina também que essa questão, né, seria o quê? Tratar os desiguais, né, tratar desigualmente os desiguais na medida da sua o quê? Desigualdade. Então, você não pode impor algumas determinações, por exemplo, para situações de pessoas que vivem na vulnerabilidade, a outros que são mais abastados referente à sua condição financeira, por exemplo. Então, existem diferenciações de tratamento nesse sentido, porque, como se vê, por exemplo, no direito do trabalho, né? No direito do trabalho, muita gente fala, mas o direito do trabalho, ele busca a proteção ao trabalhador, né? Ele dá vantagem ao trabalhador. Não é essa a questão em si, né? Pelo menos em princípio, tá? Ele analisa o quê? Que o trabalhador está em desvantagem em relação ao empregador em alguns aspectos, né? Então, recai a obrigatoriedade da comprovação dos atos ao empregador para ter justamente um certo equilíbrio, ou seja, uma certa igualdade entre ambos nesse sentido. Então, essas são algumas situações que podem prever essa questão do princípio da igualdade ou da isonomia também. Existe outro princípio chamado princípio da ampla defesa, em que todo e qualquer cidadão, todo e qualquer indivíduo tem o direito de se defender referente a qualquer ato contra ele. Então, mesmo aqueles indivíduos, né, que não têm possibilidade de arcar com essa defesa, vamos dizer assim, recai ao Estado em dar essa proteção, recai ao Estado de promover, né, um defensor para que o indivíduo possa se defender dentro dos princípios previstos dentro da Constituição Federal também, tá? Tanto essa condição é válida, porque caso alguém seja, né, imposto
uma ação criminosa contra ele, caso ele não tenha alguém para fazer a devida defesa ou a ampla defesa referente a isso, ele nem pode ser condenado. Por quê? Porque não foi feita a devida condição, né, constitucional prevista dentro da legislação em si. Então, o princípio da ampla defesa também é um princípio basilar dentro da nossa Constituição Federal, né? Existem também outros princípios, como o contraditório, né, que prevê justamente que quando alguém é acusado de algo, além de ele fazer essa ampla defesa, ele pode contestar também. Né? Ele pode manifestar seu ato contrário àquilo que está sendo está dizendo contra ele. Então, a manifestação de vontade, nesse sentido, né, está previsto dentro desse princípio do contraditório. Então, ele pode também arguir de uma forma que possa fazer a devida defesa nessa condição. Existem outras mais, né? O princípio da proporcionalidade também. Tudo tem que ser de acordo com determinados limites dentro das suas devidas proporções. Por exemplo, ninguém pode invadir, o Estado não pode invadir sua propriedade, né, sendo devido a mandado, né, alguma licença para isso, né, autorização para isso. Caso contrário, invasão de propriedade de forma ilícita. Então, ninguém pode entrar por fazer prova contra si mesmo. Então, existem certas situações, né, de proporcionalidade previstas dentro da Constituição que impede qualquer forma abrupta, né, ou exacerbada contra quem que seja. Né, não pode haver nenhum excesso referente a qualquer ato, né, que viole esse princípio também. Os princípios éticos e morais, né, a honestidade, a bondade, bom, isso já está intrínseco, né, na própria pessoa, isso tem que ser, né, desde a sua formação, né, mas ele também está previsto dentro da nossa Constituição e tem que ser devidamente o quê? Respeitada também. A sua forma de conduta, as relações saudáveis entre os indivíduos de modo geral. Então, isso está tudo enraizado dentro desses princípios aí de forma ética ou mesmo moral também. E, por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana. É um dos princípios, né, fundamentais que estão dentro da própria Constituição Federal, que rege o quê? A própria saúde, né, que traz dentro da condição como ser humano de modo geral. Quer dizer, tudo que faz bem, né, o bem-estar do indivíduo, está dentro desse princípio da dignidade da pessoa humana. Isso pode haver várias situações. Por exemplo, na questão da sua do seu valor laboral, por exemplo, né, a pessoa que trabalha não pode ter insalubridade, periculosidade referente aos seus atos, né, no qual ele se encontra. Não pode envolver questões de viole a sua condição moral, né, da sua vivência em família. Quer dizer, N situações, né, da dignidade da pessoa humana tem que estar devidamente aqui preservada. Né, na questão da vulnerabilidade das pessoas que apresentam condições inferiores, não digo na situação da sua pessoa em si, mas na condição que ele está vivenciando naquele momento, né? Pode agravar a condição dele, que nem os moradores de rua, por exemplo, né? Que estão em condições análogas à periculosidade, à questão de saúde, ainda mais nessa questão de pandemia. Então, tudo isso pode violar justamente essa questão de voltada à dignidade da pessoa humana, né? A pessoa não tem acesso a vários direitos, né? Por exemplo, a questão de saúde, moradia, alimentação. Então, vários aspectos, né, basilares para a sobrevivência de um indivíduo, de modo geral, está contido na nossa Constituição Federal. Tanto que, ao ser criada em 88, ela foi considerada como uma Constituição cidadã, voltada ao indivíduo justamente por causa desse princípio, dessa dignidade da pessoa humana em si. Né? Então, de supra valor referente a esse princípio que está dentro do artigo 1º, no inciso 3º da Constituição em si. Está entre os primeiros enunciados, né, dentro da nossa Constituição Federal, que vale para qualquer indivíduo, de modo geral, sem qualquer restrição ou discriminação que se impõe referente à nossa vivência um com o outro, nesse caso.
Então, esses são alguns aspectos, né, dos princípios que eu gostaria de ter mencionado aqui com vocês, né, e que visa justamente esse aspecto, né, de conduta que é primordial na formação da própria norma em si. Então, quando eu falei, será que a norma é justa? Bom, a norma só vai se tornar justa quando alcançar justamente o quê? Os princípios que estão atrelados a ela nesse sentido. Principalmente os princípios de ordem constitucionais que eu acabei de citar aqui agora. Ok? Narielle, algum questionamento, dúvida que você queira? Bom, até agora não, professor. Ela é muito básica, né? Ela está inicial ainda, né? Na aula seguinte, vamos falar um pouquinho sobre norma, e nós vamos falar um pouquinho mais adentrado dentro da questão mais prática dessas normas também. Até então ela ainda é muito teórica, né? Então ela se torna um pouco, não tem muita praticidade em si ainda, né? Mas eu estou tentando viabilizar uma maneira para vocês entenderem, exemplificando já justamente a utilização de cada uma delas aí, tá certo? Se tu não tiver dúvida nenhuma, eu vou encerrar a aula. Bom, até agora não. Até agora tá tranquilo. Tô lendo os materiais e esse da aula também tem clareado bastante, assim, essa questão. Que bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem contato com os outros colegas ou não? Eu tenho que ver, professor, porque eu tô. Bom, acho que provavelmente sim. Alguns eu devo ter, por causa que eu tô nos outros grupos, né? Das outras matérias, e alguns deles estão. E como é que tá o andamento nas outras matérias? Tá maior? Bem, tem que estar maior, né? Porque a minha só tá em você agora hoje aqui. Tá maior, tem bastante gente nas outras E o que eles matérias. falam? Por que não entram na minha, então? Não sei. Você não sabe, né? Se você entrar em contato com eles, pede para também começar a viabilizar a entrada na minha, porque isso pode complicar para eles, principalmente na participação aqui, tá? Porque isso eu vou São considerar quantos também. alunos, são quantos alunos matriculados na sua matéria? São 5, não são muitos também, mas são 5. Então, nas outras matérias, geralmente são 9 alunos, E estão 6, participando. mas assim, sim. Pois é, e a minha são 5 e só, como você vê, em você ou mais uma de vez em quando que aparece aqui, né? E a Nili, né, que estava agora há pouco aqui, né? Nívia, né, que estava aqui agora há pouco. E ela saiu, É, né? menino. Então, Então tinha que ver um monte de entrar em contato com esse povo aí, porque senão daqui a pouco eles vão reprovar, né? Não vão ter muito acesso ao material, quer dizer, material eles têm até, porque até a aula estou disponibilizando aqui nessa gravação aqui, né? Mas é problema do entendimento, né? Da participação, né? Daqui a pouco eu vou começar a botar uns trabalhinhos aí, eu quero ver depois como é que vai ser, né? Aí vai ser complicado. Mas tudo bem, só para tentar entender um pouquinho. Professor, Oi? uma coisa que eu observei é que na maioria assim, desses princípios tem a questão de flexibilidade da lei para quando vai para a instituição, né? Porque na aula passada, lá onde fala do direito internacional privado, ela também tem essa flexibilidade na lei para as empresas, né? Que ela Certo. pode ser cumprida. Aí aqui também no princípio da legalidade tem essa flexibilidade também, né? Na verdade, né, nesse princípio, como eu falei, o princípio não tem uma conotação mais impositiva, né? Vamos dizer assim, ela dá uma forma para criar a norma em si, né? Então, ela vai dar um norte, ela vai só dar um propósito da norma. A norma tem que atingir tal objetivo, dado por esse princípio, vamos dizer assim. Mas a questão da obrigatoriedade recai a lei, recai a norma. Essa é a condição. Você entendeu? Então, não, vamos dizer assim, eu vou criar uma norma, beleza, mas a partir de que forma? De um princípio. Qual é o princípio? Dentro dos critérios do princípio da dignidade da pessoa humana. Ok, mas caso quem não cumpre, aí assim a norma vai determinar, né, qual é a penalidade prevista, não é o princípio. Né? Então, o princípio só dá essa flexibilidade na hora de você
criar a própria lei propriamente dita, né? Porque você vai ter que partir, porque eu quero alcançar determinado objetivo, né? Determinada forma de agir e assim por diante. Agora, quem impõe o cumprimento dessa norma, aliás, é a própria o quê? Punição prevista nela. Isso não vamos discutir depois na próxima aula também, essa questão dentro das regras jurídicas, das normas jurídicas, a questão punitiva que está prevista nela, né, a obrigatoriedade em si. Então, isso determina que você venha ou não cumprir uma lei. Você entendeu? Entendi. Então, tá bom. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Então, tá ótimo. Então, agradeço então a sua presença, tá certo? Terminar então uma boa semana para vocês, né? Boas aulas aí que você tem nas demais, e ver se consegue entrar em contato com os demais aí para poder participar das minhas aulas também, né? Não fica só nós dois aqui, fica menos monótona a coisa. Tá bom, então, professor. Tá Ótima bom? semana para o senhor também. Amém. Para vocês também. Vou interromper a gravação então. Tudo de bom então. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa Tchau. noite.